Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então essa aula especial de ergonomia e acessibilidade, essa aula versão Dia dos Namorados, tá bom? Então, o que eu vou mostrar para vocês vai ser sobre desenho universal. E esse desenho universal é muito importante para que nós consigamos então entender o seu conceito, né, de acessibilidade e também que nós possamos promover espaços, né, sem barreiras, tá? Eu vou mais para frente fazer algumas demonstrações através de figuras que estão na NBR 9050, tá? Então você pode seguir a norma técnica lá com as demais informações. Inclusive, a gente já viu isso em algumas aulas anteriores, beleza? Então, olha só, definição de desenho universal. De acordo com Cambiaghi, né, 2012, o ser humano tende a modificar o ambiente para que possa se apropriar dele. A autora ainda comenta que, ao longo do tempo, o ser humano se adaptou ao meio natural, fazendo igualmente com as cidades, casas e objetos. Portanto, através dessa afirmação, é possível dizer, após muita dedicação de classes envolvidas com o assunto acessibilidade, o ser humano está se adaptando para a inclusão dos deficientes. Tá? Então, isso aqui, né, que nós estamos estudando nessa M2 da disciplina, é exatamente o que o texto promovido aí por Cambiaghi, né, quer dizer. Nós estamos estudando a adaptação. Então, o que é a adaptação? Né? A gente já viu isso. Adaptar é arrumar alguma coisa, né? Adequar alguma coisa que já está pronto. Tá? Então, se a gente tem uma residência, se nós temos um comércio onde não há acessibilidade e a gente precisa fazer essa adequação, né? Então, a gente vai promover aí a inclusão dos deficientes físicos. E lembrando mais uma vez, né, de todos os deficientes que nós estudamos, né, das pessoas com deficiência, o cadeirante ele requer mais espaço, tá? Talvez ele seja mais autônomo que o deficiente visual, mas ele requer mais espaço. Já o deficiente visual não requer tanto espaço, né? Haja vista ali a questão dos banheiros projetados. Eu esqueci de comentar uma coisa no início. Esse texto aqui, quem fez fui eu, tá? Então, quando tem citações assim, é porque eu trago a informação de uma outra fonte. Esse texto foi retirado do caderno de desenho de mobiliário e ergonomia e acessibilidade, que eu fiz para o curso de design de interiores, EAD. Então, esse texto, esse conteúdo foi tirado desse caderno. Beleza, gente? Então, olha só, a Revolução Industrial e a crescente especulação imobiliária contribuíram para um desvirtuamento, né, de função do objeto final para o consumidor. O cenário atual apresenta uma característica de que o usuário necessita se adaptar ao espaço, diferente do que pode ser visto no conteúdo sobre a ergonomia. Então, o que acontece? Se a gente voltar lá no início do semestre, né, na primeira aula, nós estudamos que a ergonomia é a adaptação da tarefa ao homem. Já aqui na acessibilidade, nós estamos adaptando o espaço ao homem, né? Ou o homem vai se adaptar ao espaço. Tem também essa questão, tá? Então, por que eu cito aqui as especulações imobiliárias? Porque conforme foi aumentando o valor do metro quadrado das edificações, dos terrenos, né? As edificações ficaram cada vez mais valiosas, as unidades habitacionais. Então, hoje, o metro quadrado ele é muito caro, tá? E é necessário, então, é, fazer espaços menores, né? Por esse valor do metro quadrado. Você pega aqui um terreno em Balneário, Itapema, Itajaí, um terreno aí de 250 metros quadrados, você dá para fazer um edifício de 14 apartamentos, né? 14 apartamentos por aí. Passa da casa dos 2 milhões, né? Dependendo da localização aqui, entre a Brasil e a Terceira Avenida, fica em 2 milhões, 1,5 milhão, um pequeno pedaço de terra, né? Então, em consequência disso, foi diminuindo, né, o espaço. Então, hoje nós não temos mais aquela sala de estar, né, que antigamente tínhamos nas casas para receber visita e assim por diante. Então, a sala de TV tem essa função hoje.
né? Você pode pegar os apartamentos luxuosos aí que estão sendo projetados, construídos, as lavanderias, é só o tanque de lavar roupa e a máquina, não tem mais espaço para mais nada, né? Para você colocar um armário, colocar alguma coisa para passar roupa, já não existe mais. Antigamente nós tínhamos os dormitórios para empregada, hoje não existe mais, né? As secretárias do lar. Então a gente foi passando por essa modificação, né? Na tipologia das unidades habitacionais. Estou falando de apartamentos, mas vai para as casas também, né? Hoje uma casa de 150 metros quadrados é muito boa e cara também para construir, para executar e assim por diante. Consequentemente, o espaço para o cadeirante foi diminuindo, tá? Esse é o desafio. Para o cadeirante, depois para o deficiente visual, né? E assim para as pessoas com mobilidade reduzida e com outras deficiências. Então, quando se pensa em um produto industrializado no mercado globalizado em que vivemos, é necessário observar com atenção de quem irá utilizar essa mercadoria. Haja vista, né, que a população mundial apresenta uma diversidade antropométrica. Então, voltando também lá ao início da disciplina, que é onde nós estudamos a antropometria, esse texto aqui corrobora, então, com as informações que eu já passei para vocês. Então, o desenho universal é uma evolução do desenho livre de barreiras, sendo utilizado primeiramente pelos Estados Unidos. É considerado universal por se destinar ao projeto e proporcionar utilização por qualquer pessoa no desenvolvimento de sua tarefa, respeitando os direitos humanos. Então, o que acontece? Eu vou terminar aqui de ler, depois eu explico. Ainda sobre o desenho livre, antecessor do desenho universal, o mesmo começou a ganhar importância no início da década de 1960, em uma conferência internacional na Suécia, com a participação do Japão, Estados Unidos e de outros países europeus. O motivo dessa conferência foi a redução de barreiras arquitetônicas para pessoas com deficiência. Tá? O que acontece? Então, um conceito novo, né? O desenho universal. Tá? Ele foi então iniciado lá nos Estados Unidos, na década de 1960, tá? E então era classificado como desenho livre, né, de barreiras, tá? E depois, com a união de outros países e todos adotaram o mesmo sistema de desenho, o mesmo conceito de projeto de acessibilidade, então foi batizado de desenho universal, por isso que tem esse nome, tá? Então os Estados Unidos foi pioneiro e depois outros países então se juntaram, né? Países da Europa e fora da Europa, então somente Estados Unidos e o Japão, tá? Então aqui eu coloco, né, uma imagem para vocês aí que é referência. Você tem uma barreira, né, arquitetônica aqui que é uma escada. Então para esse cadeirante conseguir chegar ao destino que ele deseja, né, chegar, se não tiver uma outra possibilidade dele se locomover, a escada é uma barreira arquitetônica, ok? Então, é necessário que tenha uma rampa, né, ou um elevador, então, para que ele consiga chegar ao seu destino, consiga descer esse nível. Senão, a barreira arquitetônica aqui, que é a escada, não vai deixar. Então, continuando ali com a citação de Cambiag, ela salienta, né, que diante desse cenário não se pode perder de vista que o papel dos profissionais projetistas, né, daí aqui eu coloco os arquitetos, os urbanistas, os engenheiros e os designers de interiores, é fundamental para garantir a qualidade de vida do ser humano. Tá? Desta maneira, os diversos tipos de desenhos existentes, como design para todos, design para a diversidade, acessibilidade e desenho universal, devem ser mais utilizados dentro da construção civil, desenho industrial e no urbanismo. Então, veja só. Então, proporcionar, né, garantir mais qualidade de vida para o ser humano. E, por coincidência, essa semana, né, vocês sabem, eu já citei várias vezes que o meu pai é deficiente físico e, às vezes, para longas distâncias, ele utiliza a cadeira de rodas. Né? A minha mãe ela ficou acamada agora esses dias por uma complicação lá da diabetes, né? Daí ela teve que ficar uns diazinhos de cama e a minha irmã estava indo lá tratar dela, né? Aí eles têm a suíte, a casa foi comprada em 88,
Então já tem alguns anos, né? Eu tinha 11 anos quando a casa foi comprada e eu já sabia que queria ser arquiteto, hein? Tanto é que quando meu pai foi conversar lá com o pedreiro para fazer a ampliação da casa, eu estava junto. Até hoje eu falo, pai, você lembra o pedreiro, não lembro o nome dele lá, riscando no chão onde que seria feita a ampliação dos cômodos, né? Coisa sem pé nem cabeça. Mas eu era muito novo, né? Só tinha 11 anos. Como é que o meu pai iria ouvir uma criança naquela época? Mas eu já tinha ideia, né? Que era necessário fazer um projeto, tá? E quantas famílias, né, no mundo, talvez vocês já tenham passado por essa experiência, e quantas famílias no mundo que constrói sem procurar um desses profissionais que eu cito aqui no texto, né? Então, voltando ao que eu comentei, a minha irmã que foi lá ajudar minha mãe lá no tratamento, ela estava comentando, né? Olha, me chama de Vinícius. Olha, Vinícius, o banheiro lá, a suíte deles, tem que adaptar. Vai ter que adaptar, porque está ficando difícil, não sei o que lá, e assim por diante. Aí eu falei, eu já alertei isso há 10 anos atrás. O primeiro projeto que eu fiz para o banheiro lá dos meus pais, né, para readequação, para deixar acessível, foi em 2009, se não me engano, né? Já vai fazer 11 anos aí. Então, é uma coisa que atualmente a gente não pensa, tá? Nessa questão da comodidade no futuro. No futuro, né, a idade vai chegar e as consequências vão acontecer. Então, foi decidido o quê? Que agora nós vamos fazer a reforma do banheiro, vai ser feito no final do ano. Eles vão estar aqui comigo, aqui em Balneário Camboriú, né? Eles moram lá em Cascavel. Então, é complicado essa questão. Por isso que eu falo para vocês, eu falei várias vezes durante a disciplina, é nosso papel enquanto profissional alertar os clientes, né? De que no futuro a conta vai chegar. E você tem que ter esse conforto, né? Aí de poder utilizar um banheiro ou alguma coisa assim, tá? Bom, então dessa maneira, né, os diversos tipos de desenhos existentes, como o design para todos, design para a diversidade, acessibilidade e desenho universal, devem ser mais utilizados dentro da construção civil, desenho industrial e no urbanismo. Então, vale até a pena vocês fazerem uma pesquisa ali, tá? Pesquisa lá, o que são esses desenhos, o design para todos? O que é o design para a diversidade? Né? Acessibilidade, a gente está estudando. Então, para que isso? Esse material é para o design de interiores. Vocês estão se graduando uma profissão mais completa, né? Porque o design de interiores é um braço da arquitetura. Nós aprendemos tudo que os designers aprendem e mais ainda, tá? Então vocês vão trabalhar, muitos aqui estão assistindo essa videoaula, vão ou já fazem, né, projeto de interiores. Então é interessante vocês terem essa noção. Conceito do desenho universal. Então, qual é o conceito do desenho universal? É importante esclarecer que o mesmo não significa somente o uso das normas técnicas em projetos de arquitetura ou de interiores para os tornar acessíveis. Utilizando o desenho universal desta maneira, o projeto está propício a criar problemas de acessibilidade nas edificações, né? Então, hoje em dia, independente do projeto que nós estamos fazendo, a gente já tem que prever se aquilo ali vai causar algum problema futuro, tá? É o que eu sempre falo. Vocês têm lá a disciplina de projeto e de urbanismo, né, que são disciplinas matriciais, são as disciplinas que você desenvolve o projeto, e você tem as disciplinas que vão munindo, né, estão te munindo de informações para deixar esse projeto melhor, né, que é a conforto, sistemas estruturais, ergonomia, acessibilidade, né? Entre outras. Então, não deixa de ser menos importante a acessibilidade, não deixa de ser menos importante que o projeto, tá? Porque é isso aqui que está te dando informação para você jogar no projeto, beleza? Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de projetar, a gente já tem que saber disso. É igual conforto lumínico, conforto acústico, conforto térmico, né? Quando eu estou projetando, eu não preciso ir lá fazer um laudo técnico, mas eu tenho que saber dos conceitos iniciais para evitar futuros problemas. Então, de acordo com o Cambiag, o termo universal, design, né, foi utilizado pelo pioneiro no assunto, que foi Ron Mace, arquiteto que teve um papel importante no processo de elaboração
dos projetos de arquitetura e design. Considera-se que o conceito do desenho universal não é novo, sendo usado desde a década dos anos 1980, onde pensava-se que as barreiras ambientais, quando removidas, aumentava a funcionalidade das pessoas, tá? Então veja só, esse conceito, né? Se a gente for buscar a ciência, a data de outras ciências, o desenho universal é muito novo, é de 1980, tem 30 anos, né? 40 anos. 41 vai fazer, está fazendo 40 anos agora. Então, é muito novo. A própria ergonomia, né, de 57, né? Se não me engano. Aí, professor, se dá aula de ergonomia, não sabe que ano que é. É aproximadamente 57, né? Então, houveram as primeiras reuniões lá, né, que nós estudamos. Então, são ciências novas, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, até já mais puxando aí para a metodologia acadêmica. Eu estou falando aqui na década dos anos 1980. O que acontece? A partir de agora, a gente não cita mais anos 80, anos 30, tá? Por quê? Nós já estamos nos anos 20. Se eu falar dos anos 10, é de 2010, ou da década de 2010, ou da década de 1910. Entende? Então a gente não pode mais fazer citações assim. Ah, lá está a década de 80. Mas é 1880 ou 1980? Né? Beleza? Só um toquezinho aí, porque muitos, né, estão fazendo o TCC e também vão escrever lá no TCC. Não pode esquecer disso. Então, diversas expressões são atribuídas para o desenho universal, mas somente duas, como o conceito do desenho universal e projetar para todos. São os que abrangem mais o assunto, pois envolve o benefício não somente a uma parcela da população, mas pode ser aplicada de um modo geral. Outro aspecto que auxiliou o surgimento do conceito para o desenho universal foi o movimento de pessoas com deficiência de um grupo de arquitetos e designers. As pessoas com deficiência se sentiam isoladas nos aspectos que envolvem a construção civil. Já os arquitetos e designers visualizavam a necessidade de democratizar o projeto, oferecendo às pessoas com deficiência as mesmas condições de uso que uma pessoa sem deficiência possui. É o que nós tratamos até agora nessa M2, né? Promover a igualdade, né? Não ter uma discrepância. O portador de deficiência, ele não quer ser vitimizado, tá? Ele não quer ser, ai, coitadinho. Não, ele não gosta disso. Ele quer ter autonomia para ele mesmo fazer por conta própria. Então, no conceito do desenho universal, um espaço acessível pode ser ingressado, circulado e utilizado por todos de modo geral. Ainda envolve a área da sustentabilidade, como o green design, né, o desenho verde, incumbindo de agregar valor de responsabilidade ambiental. Olha que legal, né? Então, nós podemos também trabalhar aí com o desenho universal utilizando o desenho verde, né? Se você fizer uma pesquisa rápida aí na internet, vocês podem encontrar parques sensoriais, né, para deficientes visuais, em Curitiba, aqui no Jardim Botânico. Né? Para quem não conhece, vale a pena conhecer. A gente mora aí a 200 quilômetros de distância. O Jardim Botânico ali tem uma área que é o Jardim Sensorial, né, que os deficientes visuais vão lá e tocam nas plantas e assim por diante, tá? Então, se você fizer uma pesquisa rapidinha no Google ali, você consegue achar. E eu trago aqui uma imagem para vocês que é o seguinte, ó. Aqui no lado esquerdo, tá? Você tem uma chargezinha, né, bem legal, no conceito de acessível. O que é acessível, né? Ó, você tem 3 orelhões, 2 na altura normal e 1 na altura convencional, né? Aí a pessoa que não tem deficiência, ele está em pé aqui conversando, beleza. O cadeirante também está conversando, está conseguindo acessar. Mas quem passa na rua, se não tiver nenhuma das duas pessoas ali, vai passar na rua e vai olhar e falar: olha, um telefone para cadeirante. Vocês conseguem entender? É uma coisa muito evidente. Por isso que eu comentei com vocês na última live que né, alguns alunos assessoraram que lá na recepção a gente não deixa na vida real, né? Na obra executada, tá? Na obra executada. A gente não deixa uma placa lá escrita assim, cadeirante. Consegue entender? A gente vai deixar um espaço livre.
É óbvio, o cadeirante vai entrar no salão, vai chegar na recepção ali, ele vai perceber que ele não tem aonde ele ficar, só tem aquele espaço. Então ele vai ocupar aquele espaço. Não precisa estar taxado aqui é cadeirante, tá? Que é o que acontece na figura ao lado, ali no conceito de universal. Então o desenho universal, para que vocês entendam, é isso aqui, ó. O do lado esquerdo é acessível, do lado direito, desenho universal. Olha que bacana. Todos os equipamentos são iguais, tá? Isso é desenho universal. É o que todas as pessoas, independente se é canhoto, destro, se é deficiente, se é cadeirante, se é deficiente visual, se não é, possam utilizar, tá? Então, olha que bacana, né? Se não tiver ninguém ali, você não vai poder falar aquele aparelho telefônico é para um cadeirante, tá? Porque todos são iguais. Então, passado todo o conteúdo introdutório sobre o desenho universal, agora você já possui entendimento de como esse assunto influencia diretamente nos projetos arquitetônicos e de interiores com acessibilidade. Não basta conhecer as leis e as normas que tratam do assunto, mas também os critérios para projetar ambientes compatíveis com crianças, idosos, pessoas com deficiência, gestantes, canhotos, imigrantes, entre outros grupos, né? Por que imigrantes? Porque nós temos as características antropométricas diferentes, né? Lembra que nós estudamos na sala de aula lá na antropometria, aula 2? Vocês podem buscar lá no sala de aula, quem não baixou ainda o material, né? Nós temos lá a diferença de estatura média entre as populações no mundo, né? Eu apresentei um gráfico lá para vocês. É necessário realizar uma análise preliminar durante a elaboração do projeto para saber se o partido arquitetônico possibilita o acesso e utilização do espaço com segurança e autonomia. Essas duas últimas são premissas da utilização de ambientes por pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida, né? Então é necessário, principalmente quem vai trabalhar com interiores, de fazer essa análise. Nós, arquitetos, quando nós vamos projetar, a gente já consegue chegar com a visão globalizada. A gente já tem informação que nós temos que nos preocupar com aquilo ali, tá? Agora, se você foi contratado para fazer a parte de interiores do espaço, aí você vai ter que fazer o levantamento para saber se é possível adequar ou não, tá? Então, novamente citando Cambiag, afirma que para um espaço ser considerado acessível, esse deve reunir todas as condições para que todas as pessoas o utilizem adequadamente, inclusive pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. É aquilo que eu falei sobre aquela rampa e escada, né, no Canadá, que muita gente, eu também acho muito bonito o desenho, né, mas ela não é tão acessível. Por quê? Porque não tem piso podotátil. Se não tem piso podotátil, não é acessível para deficiente visual. Se não é acessível para o deficiente visual, ela não é considerada acessível. Ela é acessível somente para uma classe, tá? Ela não tem um desenho universal nesse caso. Então já foi comentado nesse caderno, né? O caderno é o conteúdo que eu escrevi lá, por isso que está ali, ficou esse textinho. Que geralmente é pensado nos aspectos de acessibilidade que envolve apenas cadeirantes. Isso devido à necessidade de maior espaço. Acabei de falar para vocês, né? O cadeirante, ele é mais autônomo, talvez, né? Mais autônomo que o deficiente visual, mas ele requer mais espaço, tá? Para fazer a adaptação. Então, o módulo de referência para um cadeirante é de 80 centímetros de largura por 1,20 m de profundidade, sendo compatível com as dimensões de uma cadeira de rodas com uma pessoa utilizando. É o que nós já vimos, né? Esse desenho aqui. Esse é o nosso módulo mágico, tá, pessoal? A gente vai trabalhar sempre em cima desse dimensionamento aí. Então, para que o cadeirante tenha mobilidade em ambientes internos e externos, leva-se em consideração a área de giro, sendo que 360 graus é um círculo de 1,5 m de diâmetro. Para a manobra de 180 graus, é necessária uma área de 1,5 m por 1,20 m. E, por fim, movimento de 90 graus, é necessário 1/4 de círculo de 1,20 m. Esses dimensionamentos são possíveis serem visualizados na figura a seguir, né? Então, ó, isso é uma coisa que vocês me perguntaram também, acho que foi até o Vitor, né? O Vitor Nitz, me questionou lá quando eu estava assessorando ele depois da live, aliás, durante a live, né? Sobre o raio de giro, a utilização do cadeirante, né? Como ele se comporta dentro de um sanitário. Então, está aqui. Você pode utilizar aí qualquer um desses três, tá? Vai depender muito
da necessidade dele. Então, eu já vou mostrar um exemplo bem prático, tá? Tais noções de espaço para os cadeirantes é de extrema importância para o momento de projetação, principalmente de espaços internos, que geralmente não dispõem de grande dimensionamento. Uma das situações que é possível exemplificar é o dimensionamento de um lavabo em uma residência. Geralmente, esse tipo de ambiente se encontra abaixo de uma escada, sendo aproveitado um espaço que talvez ficaria ocioso, né? O dimensionamento dessa instalação sanitária, na maioria das vezes, apresenta 1,20, né, 1,20 m por 1,5 m, de parede a parede, não sendo possível a manobra de uma cadeira de rodas, tá? Porque 1,20 m é muito estreito. 1,50 m está ok. Então, acontece muito isso, né? É feito o projeto de um sobrado, por exemplo, e no projeto do sobrado a gente sempre loca um lavabo embaixo da escada. Antigamente era colocado o barzinho, né, embaixo da escada, coisa mais ultrapassada já, né? Pode ser que alguém tenha ainda, mas já é ultrapassado, tá? Ninguém mais, já é demodé. Então, está lá o lavabo, né? E se vai uma pessoa cadeirante, vai visitar, né, essa residência? Em qual sanitário ele vai? No andar de cima? Mas ele tem escada. Como é que ele vai subir? Ele não pode ir no banheiro? Né? Olha só a importância de nós sabermos disso, tá bom? E de influenciarmos nossos clientes. Olha só, que eu falei para vocês que ia mostrar aí uma questão prática. Então, este é o motivo pelo qual portas em banheiros adaptáveis sejam projetadas com 90 centímetros de largura, né? Dependendo do dimensionamento sanitário, é necessário que a porta abra para o lado de fora do ambiente. Situação esta representada na figura ao lado. Então, eu peguei um banheiro ali que a gente já tinha desenhado, de 1,70 m por 1,70 m, né? E eu demonstro para vocês ali como um banheiro desse tamanho, até 1,5 m dá para fazer, tá, pessoal? 1,5 m por 1,5 m, a porta abrindo para fora. O cadeirante, ele consegue fazer o giro, se movimentar dentro do banheiro. Parece pequeno, tá? Mas, claro, não é um salão, né? Mas ele consegue se virar ali. O que é necessário? Que nós saibamos aonde instalar os equipamentos hidrossanitários, tá? A pia, por exemplo, ali o lavatório, ela fica suspensa, ela fica presa na parede. Então o cadeirante, ele consegue entrar, né, com a cadeira por baixo dela. Né? Tem que ser bem detalhado esse projeto. Lembre-se que é um dos elementos que vocês vão entregar agora no trabalho final, né, da M2, tá bom? E nesse projeto aqui não tem as barras de apoio, né? Que foi um esqueminha ali só que eu fiz rapidinho para mostrar a questão da movimentação do cadeirante ali dentro, tá? Então é interessante que vocês tenham ciência disso, beleza? Bom, então olha só, a aula foi rapidinha, tá? Foi mais aí uma introdução sobre a questão do desenho universal para vocês entenderem o que é o desenho universal. É muito importante você saber desse assunto. Número 1, cai na prova. Vai cair na prova, tá? Boa quantidade aqui, vão ter bastante questões que cairão na prova. 2, vocês vão ter que utilizar esse desenho universal na proposta que vocês estão fazendo para entrega, né? Não tem como você atender somente o cadeirante e deixar o deficiente visual sem acessibilidade. Então tem que ter o desenho universal. 3, para a tua vida profissional. Já mostrei para vocês que isso é norma, é lei, é obrigado você seguir isso, tá bom? Então, independente do dia aí que você esteja assistindo essa aula, tá? Se já passou o dia dos namorados ou não, se você está assistindo antes ou no dia do namorado, aí é um bom feriado para vocês, né? É um bom final de semana e também sucesso na prova e no trabalho, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pode até comentar aqui nos comentários do vídeo mesmo no meu canal. Pode me procurar lá no WhatsApp, pode me procurar no sala de aula através do chat. Tá bom, gente? Ou por e-mail também, né? Tá bom, então? Um abraço a todos e obrigado.